noite ou bom dia, não sei que horário vocês vão ver ou escutar esse nosso episódio. Hoje nós estamos recebendo o pastor Marcelo Scheffer. Ele vai falar um pouquinho sobre a vida dele. A gente também vai conversar um pouco sobre o Dia dos Pais. Será comemorado domingo, dia 13 de agosto. Pastor Marcelo, como o senhor está? Estou bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Fico feliz de poder participar com você aqui. Obrigado pelo convite, viu, Juliana? Eu que agradeço o senhor ter aceitado. Podemos fazer uma oração para iniciar? Podemos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Que o Senhor possa abençoar mais esse episódio do nosso podcast. Que possa, de alguma forma, fazer bem as pessoas que vão ouvir futuramente, que vão ver. Que o Senhor possa abençoar também a vida do pastor Marcelo, seu ministério. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu queria saber primeiramente como que foi o seu chamado para teologia, com quantos anos o senhor iniciou a faculdade, se o senhor já é adventista de berço, ou se conheceu ao longo da vida, como é que foi? Olha, eu nasci num lar adventista já. Tanto meu pai quanto minha mãe já eram adventistas. E eles nasceram também em lares adventistas. Foram meus avós, tanto de um lado quanto de outro, que conheceram a mensagem adventista, aceitaram, né? Uhum. Então, em casa, nós somos a terceira geração de adventistas. Durante a minha juventude, aí, principalmente a adolescência, um pouco mais para trás, na época de juvenil, eu não tinha vontade, não me chamava atenção a carreira pastoral, sabe? Apesar de sempre estar muito envolvido com a igreja, participando de muitas coisas, escola sabatina, desbravadores, estudando em escola adventista, nascendo num lar adventista, o mundo da gente basicamente é a igreja e as suas atividades, né? Sim. Mas mesmo assim eu não tinha interesse, nunca tinha despertado para a possibilidade de seguir a carreira pastoral. Quando chegou no ensino médio, foi o único período esse em que eu não estudei numa escola adventista. Eu estudava numa escola particular, estudava à noite, trabalhava de dia, ali com 15, 16 anos de idade. E é aquele período que a gente começa a pensar mais seriamente sobre o que a gente vai fazer na vida profissional, né? E ali pelo segundo, terceiro ano, eu comecei a pensar em algumas possibilidades. Eu sempre gostei muito achei muito interessante carreira militar. E aí eu pensei de trabalhar no Corpo de Bombeiros, fui me informar, fui saber como é que faria, como é que seria, tal. Ao mesmo tempo, eu gostava muito, me chamava muito a atenção a área de publicidade e propaganda. Eu também fui me informar de alguma coisa, algum curso que eu poderia fazer. E tudo isso eram coisas bem atrativas para mim. Mas no final na metade do terceiro ano do ensino médio, aí com 16 para 17 anos, enquanto eu estava pensando nisso, a minha irmã, ela havia estudado no IAE, antigamente IAE, né, o NASP São Paulo. A minha irmã fez magistério lá no IAE, um curso de segundo grau, e ela sempre chegava em casa falando dos amigos que ela havia feito na faculdade de teologia, sempre contava alguma coisa que se passava ali, e isso começou a me chamar a atenção, porque eu também nunca estudei no internato. Uhum. Então, tudo aquilo era novidade para mim, sabe? E aí eu comecei a pensar como que seria um curso de teologia, só que mais no sentido de curiosidade mesmo. Como até então eu nunca havia repetido um ano na escola, então eu estava terminando o ensino médio com 17 anos, né? Aí eu pensei no seguinte, eu falei, puxa, se eu fizer um ano aí de algum curso, mesmo que depois eu queira mudar, não vai ser problema nenhum, porque eu estou terminando o ensino médio bastante cedo, né? Aí eu conversei com meu pai e falei, olha, eu queria saber como é que é a faculdade de teologia, sei lá, como é que é o dia a dia desses alunos, como é que é esse curso.
Porque a gente olhando de fora pode ter a impressão de que é uma coisa assim totalmente diferente, né? Sim. E aí meu pai me levou no IAE, na época, e a gente foi conversar com o diretor da faculdade de teologia, na época era o Dr. Wilson Engelweit, e ele nos recebeu muito bem lá, e meu pai explicou para ele, falou, olha, meu filho tá se decidindo aí o que vai fazer profissionalmente e tal, tá em dúvida, e ele queria saber como é que é a faculdade. Aí o professor Engelweit, ele fez uma proposta para mim. Isso era talvez ali agosto, setembro. Ele falou, olha, por que você não pega uma semana e vem assistir aulas com a gente aqui, sem compromisso? Vem aqui como ouvinte e vem participar de uma semana com a gente. Aí eu conversei lá no meu trabalho, pedi uma semana de licença, tirei das minhas férias, e no mês de outubro eu fui lá para o IAE, assistir uma semana de aula na Faculdade de Teologia. E assisti com o pessoal do primeiro ano, no primeiro dia. No segundo dia encontrei um conhecido lá no quarto ano, e já fui assistir aulas com o pessoal do quarto ano. E fiquei o restante da semana com aquele pessoal lá. E gostei, achei interessante, gostei das aulas, das matérias que eram apresentadas ali. Gostei do ambiente, vi que era uma coisa... eu tinha uma ideia assim de faculdade de teologia, as pessoas talvez nem rissem, eram muito sérias, eram compenetradas e talvez aquela ideia que muita gente tem, né, de que pastor ele não põe uma bermuda, ele não usa um chinelo havaiana. Eu tinha mais ou menos essa ideia. E quando eu vi que era uma sala de aula normal, como qualquer outra sala de aula, apesar de o tema ser normalmente a Bíblia, né? Aquilo me chamou a atenção e aí eu prestei o vestibular naquele final de ano e passei no vestibular e no ano seguinte eu comecei a fazer a faculdade. Aí eu já estava no primeiro ano já. Então até aí foi mais por curiosidade. Mas eu acho que o meu chamado mesmo, ele aconteceu lá pelo terceiro ano. Porque depois de ter cursado 2 anos, eu fiquei com uma dúvida. Eu não tinha certeza se aquela era a minha vocação. Eu gostava do curso, achava interessante, as matérias muito boas, professores excelentes, tal. Tinha ótimos amigos lá. Estudar no IAE também era muito bom. Eu falo IAE porque era o nome da época, né? Mas aí eu fiquei em dúvida quanto a seguir mesmo a carreira. Parei um ano e durante esse um ano eu acredito que ali aconteceu o meu chamado, sabe? Aí eu acabei voltando no ano seguinte e aí eu fui até o final, me formei e segui adiante. E em algum momento do curso, você sofreu alguma prova assim que deu aquela balançada? Será que eu fico? Será que eu desisto? Ou foi tudo bem? Só nesse período do terceiro ano aí que eu só recebeu o chamado mesmo. Foi nesse período mesmo, sabe? Quando eu terminei o segundo ano, eu estava começando o terceiro, mas eu estava numa época assim com dificuldade financeira e queria fazer algumas coisas e não tinha como. Eu tinha a ajuda dos meus pais, é verdade, mas a gente estudava de manhã e o trabalho que a gente poderia fazer seria só na parte da tarde ou à noite. Por isso que muitos colegas acabavam comportando ou vendendo alguma coisa, né? E eu, durante um bom tempo, eu tive emprego de meio período, então eu saía do colégio rapidinho, eu entrava, às vezes, no trabalho 1h30, 2 da tarde, ficava até 8, 10 da noite. Então, durante algum tempo funcionou assim, mas nem sempre. E aí, com a dificuldade financeira e, e essas dúvidas que surgiram também, se essa era a minha carreira, se eu tinha um chamado para isso, eu acabei parando. Naquele um ano eu fiquei parado, só trabalhando, e deixei o estudo. Mas eu me lembro que naquele ano, no mês de outubro, eu assisti uma semana de oração lá no colégio mesmo, no IAE. E naquela semana eu entendi que eu deveria voltar. Aí eu já estava namorando, eu conversei com a minha namorada na época e disse para ela, eu falei, olha, eu no ano que vem, se tudo der certo, eu vou voltar. E aí a gente precisava tomar uma decisão juntos, né? Porque essa decisão afetava também a vida dela, né? Sim. E depois de conversarmos bastante, ela entendeu que
era esse o caminho mesmo e decidiu que a gente continuaria juntos, né? E aí no ano seguinte eu voltei, depois eu ainda parei mais um ano, mas aí, porque nós já estávamos casados, e aí nasceu minha filha, e de novo foram problemas materiais, né, financeiros. Eu peguei aquela época também que a faculdade de teologia, ela se mudou do NASP São Paulo para o NASP Engenheiro Coelho. Então foi bem no ano da mudança que havia nascido minha filha, e para a gente se mudar naquele ano seria muito complicado. Então aí eu parei mais uma vez, mas depois eu voltei com mais um ano, aí eu consegui terminar. Graças a Deus. Demorou um pouquinho, eu levei 6 anos, foi suado, mas graças a Deus deu para terminar. Então, você iniciou a vida pastoral já casado, já sendo pai. Na minha formatura, já tínhamos a minha filha, a mais velha, que chama-se Priscila, e quando houve a formatura, em dezembro de 94, a minha esposa estava grávida, meu filho estava para nascer, tanto é que ele nasceu no Natal daquele ano. A formatura foi, acho que 16, 17 de dezembro, alguma coisa assim, não lembro. E minha esposa entrou comigo na formatura, né? E alguns dias depois, bem no Natal, ele nasceu. Então, quando eu comecei o ministério, eu já estava com 2 crianças. E como foi iniciar o ministério sendo pai de 2 filhos? Foi muito desafiador? Foi bastante, viu? Porque foi muita coisa de uma vez, sabe? Talvez se voltasse lá, eu acho que faria nesse aspecto um pouco diferente. Porque a gente estava no começo da experiência como casados, então a gente não nasce sabendo ser marido, ou no caso a mulher, não nasce sabendo ser esposa, né? Sim. E a gente vai aprendendo isso, a gente lê, a gente ouve, mas muita coisa a gente vai aprendendo ali no dia a dia. Então era o começo de uma experiência como casado, o começo de uma experiência como pai e o começo da experiência pastoral. Então foi um período assim bem difícil, bem desafiador. Se fosse voltar lá, eu acho que faria uma coisa de cada vez, sabe? Mas graças a Deus deu certo. Deus ajudou E, e a gente conseguiu dar conta. e nessa época que o senhor se formou, seria como agora? Primeiro inicia como um capelão, aí depois pega um distrito. Funcionava dessa É, forma também? aqui em São Paulo, como nós temos muitas escolas, colégios, normalmente esse é um caminho, não é o único, né? Uhum. Mas normalmente esse é um caminho bem, bem comum. Eu mesmo comecei trabalhando numa escola. Nós tínhamos na época até o 9º ano, na Escola Adventista de Pedreira, aqui na Zona Sul de São Paulo. Sim, sim. E eu passei pela escola, em 2 escolas, depois eu ajudei um pastor numa igreja maior, fiquei como auxiliar ali 3 anos, e esse foi o meu caminho. Depois me deram um distrito e aí eu comecei a fazer a minha carreira solo, vamos dizer assim, né? E qual foi o Mas primeiro distrito que o senhor pegou? o meu primeiro distrito foi Jardim das Palmeiras. Eram 5 igrejas aqui na região da Paulista Sul, bem pertinho ao Capão Redondo. Eu fiquei 2 anos nesse distrito. E com o decorrer do tempo, o senhor já chegou a ser pastor aqui na Ápice também, né? Por um tempo. Trabalhei na ápice, trabalhei na igreja de Diadema, na Central de Diadema, fiquei 3 anos lá. Aham. Eram 3 igrejas ali que a gente cuidava. Depois fui transferido para a igreja do Riacho Grande, que é da ápice também. Sim. E ali eram 2 igrejas, o Riacho Grande e o Jardim Repreto. E ali eu fiquei 3 anos também. E agora o senhor tá na Paulistana? Isso, aí eu voltei para Paulistana, trabalhei 3 anos no Ipiranga. Aliás, eu costumo dizer aqui, minha esposa fala também, que acho que a minha média são 3 anos, né? Mas eu já fiquei 4 anos em alguns lugares, mas normalmente são 3 anos e pouco.
Eu fiquei 3 anos no distrito do Ipiranga e agora eu estou na Central Paulistana, a partir desse ano. Certo. E pelo que a gente aqui na APT ficou sabendo, o senhor teve o privilégio de estar na ordenação do pastor Ademar, que é esposo da sua filha Priscila, certo? É verdade. Como foi ordenar o seu genro? Olha, é o que você falou, é um privilégio mesmo, sabe? Quando um colega convida a gente para ser padrinho de ordenação, a gente se sente muito feliz, né? Pela consideração que a pessoa tem com a gente, né? Porque a Uhum, gente imagina que de alguma maneira talvez tenha contribuído, né? Tenha motivado a pessoa para seguir aquele caminho também, né? No caso dele, que é meu genro, foi ainda mais especial, porque é da família. E, e eu fico feliz também de ver, assim, que no caso da minha filha, ela ter optado de casar-se com um pastor, isso é um sinal muito positivo, né? Porque ela sendo filha de pastor e crescendo nesse ambiente, e quando ela chega à idade adulta, ela podendo escolher qualquer coisa na vida dela, seguir qualquer rumo, né? Ela fazer a escolha de continuar nessa vida, agora como esposa de pastor. Então, isso foi muito bacana para mim, sabe? Eu fiquei muito feliz, muito agradecido a Deus e minha esposa também. A gente sempre comenta isso, que foi um presente que Deus deu para nós, né? uhum. Não só participar da ordenação, mas de ver o caminho que eles estão seguindo, né? Meu filho não cursou teologia, mas mesmo assim a gente vê nele também uma gratidão, né, pela oportunidade de ser da família pastoral e gratidão por aquilo que a igreja fez por eles, né, quando pequenos, né, a educação que a igreja proporcionou, tal. A gente vê a gratidão que eles têm e isso deixa a gente feliz. Então, participar daquela ordenação foi bem especial mesmo. E como foi fazer o casamento deles? Puxa, aí foi bem mais difícil. Fazer o casamento, olha, eu durante um bom tempo eu não sabia como é que eu ia reagir lá na hora, sabe? Porque no meu casamento eu chorei bastante. Minha esposa chorou também. Agora, no casamento dela, eu ficava pensando, se no meu eu chorei, no dela como é que vai ser, né? Mas ali você tem que conduzir a cerimônia e tem que E, controlar as emoções, né? Mas, assim, foi bem emocionante e, ao mesmo tempo, eu consegui controlar a emoção, mas foi muito marcante. Foi uma coisa, assim, é um presente muito especial. Batizar os filhos, depois casar os filhos. Meu filho ainda é solteiro, ainda não chegou esse momento para ele. Mas fazer o casamento olha, é uma coisa difícil até de explicar. É um enorme privilégio para a gente. E a gente agradece a Deus porque o ministério tem o lado bastante difícil, mas tem o lado de grandes privilégios como esse aí. uhum. E como o senhor fala, o senhor deu a deixa, o ministério tem o seu lado difícil. Muitas vezes a gente percebe que o pastor, às vezes ele é um pai para algumas pessoas, ele é o amigo, ele é o irmão. Como que é ser um pastor hoje em dia, para o senhor? Olha, eu tenho certeza que essa tarefa sempre foi muito desafiadora em qualquer época. Uhum, Se a gente tivesse a oportunidade de falar com alguém mais vivido, um pastor já aposentado, com certeza eles contariam de desafios assim gigantescos, né? sim. Eu acredito que hoje, para a gente, na nossa realidade aqui em São Paulo, o desafio ele não é tanto hoje material, não é tanto de recursos, não que o dinheiro esteja sobrando, que as igrejas tenham tudo que elas precisam, não é isso. Mas é que olhando para algumas décadas atrás, a gente vai perceber que os recursos eram muito mais escassos do que hoje. Uhum, Graças a Deus, a igreja ela se expandiu muito patrimonialmente, né? As instituições bem consolidadas. Então, nesse aspecto, existem desafios, mas eu acho que o desafio hoje maior
é a secularização da nossa mente de maneira geral. E do ambiente da igreja também, sabe? O afastamento, de uma forma geral, da Bíblia, dos princípios. É claro que eu estou generalizando, como disse aqui, né? Existem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, que estudam, são fiéis, são perseverantes, mas a gente percebe que, com o passar do tempo, a igreja vai enfrentando desafios no sentido de que já não são tantas pessoas que têm um conhecimento profundo da Bíblia, talvez por causa da vida corrida de todo mundo, a pressão pela sobrevivência, para se ter uma oportunidade profissional, a necessidade de estudar, de se aprimorar. E, às vezes, na vida de algumas pessoas, a parte espiritual vai ficando de lado. Às vezes até acontece com líderes da igreja também. E na medida que você vai tendo um descolamento da Bíblia, dos princípios, a convivência vai se tornando difícil, porque a mente das pessoas já não é mais uma mente moldada pela Bíblia. Isso de maneira geral eu falo, né? Então eu acho que isso traz o maior desafio hoje para o pastorado, sabe? Porque o nosso papel é de liderar as pessoas no sentido de entenderem aquele que é o plano de Deus para a família, para o indivíduo, para a própria igreja. Agora, a igreja, o nosso sistema, não coloca todo o poder na mão do pastor. Então, numa igreja, você como pastor, você tem uma influência, exerce uma liderança, mas você sabe que quando vai se decidir alguma coisa na igreja adventista, não é o pastor que diz e as pessoas obedecem. Uhum. As pessoas se reúnem, existem comissões, cada um dá o seu voto, e o voto do pastor é mais um. Né? Como o seu vale um, o meu vale um, e de cada pessoa vale um também. Então, o trabalho é sempre no sentido da argumentação, do convencimento baseado nas ideias, na fundamentação bíblica, do manual da igreja. Então, esse trabalho ele se torna muito mais difícil, muito mais desgastante, porque o nosso sistema não dá essa condição de você chegar lá e estabelecer aquilo que vai ser e aquilo que não vai ser. Então, as pessoas precisam ser levadas a um amadurecimento, a compreenderem aquilo que Deus deseja, espera, e isso é bastante desgastante. Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje, sabe? E o senhor acha que após a pandemia ficou mais difícil as pessoas se aproximarem mais da igreja? Algumas pessoas até acabaram saindo, né? Olha, talvez para pessoas que não tenham o conhecimento que a gente tem, as pessoas que não estudam a Bíblia, não têm um convívio constante com o contexto da igreja, com os irmãos, eu não acredito que tenha se tornado mais difícil, não. Mas em se tratando dos irmãos da igreja, a gente percebe que isso gerou uma certa acomodação depois de passado o pior momento. Existem pessoas, na minha igreja, em outras igrejas, que eu ouço colegas falando também, existem pessoas que depois da pandemia se acomodaram com essa realidade de participarem de casa, assistirem à distância, sabe? E não é que são pessoas que se apostataram, elas continuam crendo na mensagem, são dizimistas, aparentemente está tudo bem. Mas já não tem aquele desejo, já não há aquele esforço de estarem presentes. E a gente percebe que, é claro que a pandemia não acabou, mas mesmo tendo passado já um bom tempo do auge da pandemia, a gente percebe que a volta de muitas pessoas não está acontecendo e talvez não aconteça. Então, no contexto da igreja, a pandemia trouxe essa dificuldade. Nesse aspecto, tem sido mais difícil, que as pessoas entendam os benefícios de estarem presentes. É De estarem ali. de viver em comunidade, né? Exatamente.
E faz quantos anos que o senhor é pastor? Então, eu comecei em 95, então já estou indo aí para 29 26. anos, 28, 29 anos, mais ou menos, de ministério. Certo. E nesses 28, 29 anos de ministério, teve algum momento que o senhor precisou ser um pai para alguém? Algum desafio? Sim, porque a gente acaba lidando com as pessoas em questões muito particulares, muitas das vezes, né? Existem situações que a igreja acompanha, que ela toma conhecimento, ajuda a decidir, mas existem muitas situações que normalmente ninguém na igreja toma conhecimento, e nem deve, porque são coisas muito pessoais, né? Sim, Então, nem os anciãos, nem a comissão da igreja, nem os amigos daquela pessoa que estão na igreja, muitas vezes ninguém tem conhecimento de situações delicadas e dilemas que as pessoas enfrentam, né? E a gente acaba ouvindo, no sentido de confidencialidade, a gente acaba ouvindo a pessoa se abrir, pedir ajuda e pedir oração. E a gente entende que acaba sendo um papel mais ou menos como de um pai, né? De ouvir, aconselhar, sim, tentar motivar a pessoa, ajudar que a pessoa entenda o perdão de Deus e aceite o perdão de Deus, mas também entenda a necessidade de mudança, de uma nova vida, de buscar a ajuda do Espírito Santo para ter uma transformação, para sair do pecado, né? Então isso acontece com bastante frequência, assim, e acaba sendo um papel meio paternal mesmo, né? e como o senhor falou no começo, o senhor iniciou já sendo pai de duas crianças. Esse período que o senhor já foi pastor de uma igreja, como é que foi essa vida, assim, ensiná-los, né, o caminho? Porque o senhor também estava aprendendo um pouco, né? Com certeza. Em todos os aspectos, né? Na igreja, na família e na educação dos filhos. Olha, Juliane, a gente olha para trás e a gente vê coisas que poderiam ter sido melhores. Porque, como eu disse, né, a gente até busca pela leitura, pelo aconselhamento de alguém mais experiente. A gente busca aprender, a gente tenta não errar, mas a gente olha para trás e a gente vê situações em que a gente acabou errando. E aí a gente consegue entender que Deus é muito bom, é misericordioso, né? E a gente acaba percebendo que mesmo com algumas falhas, Deus ele nos ajuda na educação dos filhos. Uhum. E os filhos também vão compreendendo aos poucos que mesmo com a vontade de acertar, nem sempre a gente acerta, sabe? É claro que seria melhor se sempre a gente acertasse, mas mesmo errando, dependendo da maneira como se lida com as falhas, o erro e a falha pode ajudar a gente a se aproximar das pessoas, né? Mas a gente tem que ter humildade, a gente tem que reconhecer o nosso erro, né? E não há problema nenhum de um pai e de uma mãe reconhecerem diante dos filhos que em algum momento erraram. Melhor seria se não errássemos, mas se a gente souber conduzir a situação, tirar proveito dela, isso acaba trazendo algum benefício, aproxima também, né? E os filhos percebem que a gente tem boa intenção, mas nem sempre isso livra a gente de errar, né? E com tanta coisa aprendendo de uma vez, eu com certeza errei bastante, errei na igreja, errei com meus filhos, com a minha esposa, mas a gente conta com a misericórdia de Deus e das pessoas, né? Tem alguma coisa desse seu aprendizado do começo que você pode partilhar com a gente? Sim, no caso, na educação dos filhos, Isso. seria muito importante a gente aprender a ouvi-los bastante, manter o equilíbrio, aprender a ter o domínio próprio,
porque a educação ela alcança o objetivo quando a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. E se em algum momento você não está no seu equilíbrio, aquilo não vai surtir efeito. Aliás, vai produzir um resultado negativo, né? Sim. Então, isso seria uma coisa muito importante. Não dar vazão à ira, à raiva, aquilo que a gente fala sem pensar. São coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Não quer dizer que ainda hoje não possa errar nesse aspecto, né? São fraquezas que a gente tem e a gente vai buscando a ajuda de Deus para melhorar. Mas na educação isso é muito importante, sabe? O diálogo e a gente ter o domínio próprio. E na vida pastoral, o que a senhora aprendeu até agora? Olha, se eu fosse voltar meu ministério lá para o começo de novo, eu acho que eu gastaria mais tempo com oração. A gente, eu acho que é uma mistura, sabe, de juventude, das ideias, do entusiasmo, que é comum, né, no começo de uma carreira. A gente sabe que precisa de Deus, a gente sabe que o trabalho com a igreja não é um trabalho nosso, mas às vezes a gente acaba se iludindo com ideias, um projeto, e a gente acaba achando que alguma novidade, alguma coisa que surgiu aqui e acolá, ou mesmo uma ideia que você mesmo teve, é como se aquilo fosse aquilo de que a igreja precisasse, sabe? Uhum. Agora isso aqui vai resolver os problemas da igreja, com isso aqui tudo vai dar certo. E podem ser ideias boas, mas às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado a ação do Espírito Santo, né? E a gente acaba orando menos, a gente acaba confiando demais na nossa capacidade, nossa organização, na criatividade. Então, se voltasse lá para o começo, eu acho que eu teria um plano diferente e mais focado na oração. Eu acho que isso faria muita diferença. Eu acho que todos nós precisamos focar mais na oração, né? Nos tempos que a gente está vivendo, a gente está precisando orar muito mais. E eu quero deixar uma mensagem para quem está iniciando no pastorado, que vão ser, em algum momento vão ter que ser pais, né? Ter aquele tratamento diferente com os seus membros. E para quem está se tornando pai de uma criança, estou vivendo esses dias. Olha, Juliane, tem uma coisa que eu tenho valorizado muito nos últimos anos. Eu acho que por causa da idade que vai chegando e alguma experiência que a gente vai acumulando. Como eu falei lá no começo, às vezes a gente acha que tem as soluções, né? Aquilo que todo mundo precisa, eu cheguei aqui e agora vou resolver o problema de vocês. Mas a gente vai percebendo o seguinte, que a igreja é muito maior do que a gente possa imaginar, muito mais complexa, e a nossa dependência de Deus, ela é muito maior do que a gente consegue entender. A gente vai percebendo que o tempo vai passando, daqui a pouco o nosso tempo vai passar, chega a aposentadoria, e a vida continua, a igreja continua, e a gente percebe que, na verdade, Deus não precisa da gente. O que ele dá é um privilégio da gente participar. Seja como pastor, seja na igreja, como líder, não importa. O que Deus está dando é um privilégio para a gente participar do trabalho dele. Mas ele não precisa de mim, não precisa de ninguém. E aí a gente vai dando cada vez mais valor à graça. Nos últimos anos, eu tenho cada vez mais valorizado e tenho buscado entender um pouquinho mais a graça de Deus. E isso vale para o trabalho pastoral, isso vale para o papel de pai também. Porque, como disse, a gente tenta acertar, mas nem sempre acerta.
E aí você percebe como Deus cuida de você, como Ele trata você, apesar dos seus erros. Então você começa a perceber que nesse mundo não tem nada mais importante do que a graça. Você tem que exercer graça com os seus filhos, com os irmãos da igreja, porque em algum momento você vai precisar que eles exerçam a graça com você também. Porque fatalmente você não vai acertar sempre. E aí você vai querer que as pessoas tenham misericórdia. Então, eu acredito que na nossa relação com Deus, a gente vai ganhar muito na medida em que a gente se aprofundar na graça que Deus tem por nós, que Ele exercita diariamente conosco. Isso vai fazer com que a gente seja um pai melhor, mais compreensivo, mais paciente. Claro que firme também quando necessário, porque Deus também disciplina a gente, né? Mas isso vai fazer com que eu entenda melhor o papel que Deus espera que eu desempenhe como pai. E na igreja também. Às vezes os irmãos erram com a gente, mas a gente também erra com as pessoas. Então, se a gente entender a graça que Deus exerce na nossa vida, a gente vai ter mais disposição de exercer a graça sobre a vida das pessoas também. Porque em algum momento a gente vai esperar graça da parte delas também. Então, que nós possamos ter graça, né, pela vida das pessoas, para que nós possamos ter graça também na nossa vida, né? Amém. E você pode finalizar com uma oração? Tá bom, vamos orar sim. Agradeço mais uma vez, viu, Juliane, pelo convite. Eu que agradeço. Foi muito bom participar com você aqui. Que Deus te abençoe também no seu ministério, tá? E você já está convidado para conhecer um dia a comunidade Terceiro Ato. Vou lá, sim. Já ouvi falar muito, até porque sou amigo do pastor Margela de um bom tempo já. Uhum. E eu quero uma hora ter esse privilégio, sim. Tá bom. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por todo o teu cuidado, tua proteção, tuas bênçãos e tua misericórdia sobre nós. Obrigado porque o Senhor nos chama para fazermos uma parte do teu trabalho. Ora como pastores ou líderes de uma igreja, ou num ministério que vai estar na linha de frente com as pessoas que quase nada sabem sobre o Evangelho. Mas o que importa é recebermos este chamado, o aceitarmos e empregarmos os nossos dons para benefício da pregação do Evangelho e benefício das pessoas. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes tentamos fazer o nosso melhor e nem sempre conseguimos. Por isso te agradecemos pelo teu perdão, a tua misericórdia, porque a tua graça ela tem sido abundante na nossa vida até hoje. Que o Senhor nos ajude a transmitirmos graça para as pessoas que estão à nossa volta também. Assim como nós somos falhos e precisamos de perdão, não nos esqueçamos de que as pessoas também falham e elas precisam de perdão, de compreensão, da paciência, da misericórdia, que o Senhor vai transmitir através de nós até elas. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre os colegas pastores, esteja sobre aqueles rapazes e moças que estão pensando em iniciar a carreira pastoral, que estão talvez já cursando a faculdade de teologia, aqueles que já estão exercendo o ministério e estão ali no começo, no início da carreira. Que a tua bênção esteja sobre cada um deles, que todos nós tenhamos diariamente a lembrança de que precisamos depender cada vez mais do Senhor, que precisamos nos apegar ao Senhor através da oração, do estudo da tua palavra, permitindo que o Espírito Santo atue através de nós, para que realmente nós sejamos uma bênção nas tuas mãos. Abençoa, Senhor, este ministério que a Juliane tem conduzido, e juntamente com outros colaboradores, que através destas mensagens de pessoas que por aqui passam, o Senhor alcance outros que necessitem de uma palavra de apoio, de carinho, de esperança, para se dedicarem ao Senhor e se prepararem para a volta de Jesus também. E de forma especial pedimos uma bênção ao Senhor sobre os pais,
já que estamos bem próximos ao Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe e capacite a cada um daqueles que já têm este privilégio, nos ajudando a sermos pais semelhantes a Cristo Jesus, refletindo o verdadeiro Pai que é o nosso Deus. Assim nós oramos, não por merecermos alguma coisa, mas pelos méritos de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Obrigada, pastor, pela sua participação e que Deus possa abençoar grandemente seu ministério. Amém. Obrigado. Deus te abençoe também. Obrigada a quem assistiu até aqui no canal da Comunidade Terceiro Ato, no canal do nosso podcast. Que Deus possa abençoar vocês também e que vocês possam ter um ótimo Dia dos Pais. As mães que também fazem papel de pai possam aproveitar o dia com seus filhos. Até mais, pessoal.